Muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves. Nós estamos começando mais uma semana, dia 6 de fevereiro de 2023. E nosso destaque agora é previsão do tempo. Para conversar com a gente, então, convido aqui mais uma vez Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Seja muito bem-vindo, Mamedes. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Mamedes, vamos lá então manter a nossa tradição, atualizar como é que foi o final de semana, se aquela previsão de sexta-feira se confirmou. O que você tem de informação para a gente hoje? Pois não, Virgínia, eu sempre gosto de mostrar o cenário do que ocorreu em dias anteriores, né? Então, na imagem da esquerda aqui eu tenho o que aconteceu no final do dia de sábado, na do centro, final do dia de domingo, e a imagem atual de hoje. Então, como é uma imagem do topo de nuvens, que é uma imagem do infravermelho aí modificada, né? Então todos esses pontos vermelhos são locais de prováveis chuvas, né? Principalmente chuva de convecção. A gente está em pleno verão, então vamos dizer assim, a circulação está com assinatura de verão e é o que a gente observa. Então, bastante instabilidade espalhada em grande parte do Brasil, tá? Inclusive na região sudeste, né? Com grandes ontem, né, com grande expectativa, né, dessas chuvas que aconteceram pelo tamanho da instabilidade sobre Rio de Janeiro, ali parte da zona da Mata de Minas, e para a região sul do Brasil praticamente poucas nuvens, né? Então quando assim alguma coisa passou passageira durante o dia, né? Tanto no sábado, tanto no domingo, né? Também esse aqui já no domingo, né? Então a gente vê que algumas nuvens baixas pode sim ter levado alguma chuva, aí especialmente para o Rio Grande do Sul, que amenizou um pouco essas temperaturas que vinham correndo super altas. E já para hoje a gente já observa um cenário, né? Aqui na parte central não teve muita mudança, a gente está vendo que ainda continua com esses pontos vermelhos com bastante estabilidade, inclusive há pouco tempo atrás já deu uma chuva localizada aqui no Distrito Federal. E aí sim, Virginia, eu levo esse destaque aqui, apesar de ser uma área urbana, mas vamos dizer assim, é o cenário do que está acontecendo. Essa chuva que aconteceu na madrugada e agora de manhã alagou aqui a região de Recife e área metropolitana, então pegou praticamente boa parte aqui do leste da região nordeste. E este é o cenário. Então, se pegar o de sábado até o que aconteceu hoje, esse acumulado de chuva, apesar de estar embutido aqui sexta-feira, que sexta-feira também choveu bem, por um motivo dessa chuva aqui pelo Rio Grande do Sul, maior dessas chuvas, né? Então, a gente vê que, como a gente vem comentando, né, essa chuva está se concentrando mais no oeste do Brasil, centro e oeste do Brasil. E a gente vê que esses acumulados realmente tem acumulado aqui que passa ou fica em torno dos 100 milímetros, especialmente na região norte, também parte aqui muito próximo aqui de 100 milímetros aqui no oeste aqui de São Paulo, que a gente soube que teve bastante tempestade localizada, essas tempestades típicas de verão, até mesmo no Rio de Janeiro, interior de São Paulo, e diversas áreas aqui do centro e sul do Brasil, tivemos aí esse acontecimento de fim de semana. Se a gente buscar a chuva, Virgínia, de ontem, das últimas 24 horas, de ontem até agora de manhã, isso até em torno das 8 horas da manhã, então a gente vê que essas instabilidades realmente se concentram de uma forma bem isolada, podendo levar chuvas volumosas, pontuais, né? De uma forma bem heterogênea, né? De um lado chove, do outro não chove, que é aquela condição que a gente vem mostrando, típica de verão. Essa parte aqui, devido à zona de convergência intertropical, vem pulsando nessas áreas, então essa chuva também ela é bem heterogênea, né? Tem alguns pontos maiores, outros menores, outros nem choveu. E aqui traz essa chuva, né, que eu mencionei agora de manhã, na área aqui de Recife e na região metropolitana de Recife. Então, bastante volumes aí, pode até ter acumulado mais. Esse aqui, como eu falei, eu busquei até agora em torno de 8 horas da manhã. Então, praticamente esse foi o cenário. No interior de São Paulo também a gente teve ontem, né, algumas chuvas bem volumosas, como a gente mostra aqui nessa área. Tá? Tem algumas estações aqui que é de parceria com o INMET. Então, a gente já observa, né, chuva muito alta aqui para o lado de Minas, volumes bem pontuais, bem elevados, mesmo acontecendo ali para o estado de São Paulo.
Então, praticamente, este foi o cenário de sábado, pelo menos até a madrugada de hoje, como a gente vê essa chuva bem heterogênea, esses amarelos que está aqui no fundo, laranja, é onde o IMET estava com um aviso meteorológico de ontem para hoje, ao qual já até mesmo já mudamos, porque há um indício que essa chuva, conforme a gente vai mostrar aqui no decorrer da apresentação, aqui entre a zona da Mata Mineira, também ali São Paulo e Rio de Janeiro, tá, Virgínia? Então, praticamente esse foi o cenário de fim de semana. Acredito que isso aqui deve ter abrangido aquilo que a gente falou na sexta-feira, de uma forma, vamos dizer assim, não todo ele, mas que de uma certa forma essa chuva aconteceu. Mamedes, e para esse início de semana, então, o que a gente tem de destaque? Você já falou para a gente aí que pode ter, então, chuva volumosa na zona da Mata, São Paulo, pode pegar ali a área do café, talvez. O que a gente tem? Bom, vamos lá então, Virgínia. Passando aí para a previsão para a semana, então o mapa da esquerda é do Cosmo, de 7 por 7 quilômetros, e o da direita é o modelo americano GFS, de 13 por 13 quilômetros. Então, isso aí a gente vê de uma certa forma, né, da onde os modelos vêm indicando essas chuvas mais intensas. Eu diria assim, que começando de norte para o sul, da ITCZ nesse período, ela começa já, que é o principal fenômeno que provoca essa chuva no interior do Nordeste, também parte aqui da região Norte, vem atuando, vai continuar atuando. Para hoje tem essa condição até mesmo ainda de chuva mais intensa, que desde o leste do Rio Grande do Norte até aí Sergipe. O GFS não traz essa chuva tão intensa, mas de uma certa forma ele marca essa chuva. E aí sim, Virgínia, como você frisou, né, a gente está vendo que essa condição de chuva aqui para Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, parte aqui do Centro-Oeste, também indicam chuvas, vamos dizer assim, podemos ter chuvas volumosas. Conforme eu vou avançar aqui de hoje para amanhã, dando um salto já para amanhã à noite, né, a gente vê que o GFS aqui traz um sinal de chuva bem intensa para essa área, entre Rio, Minas e também parte de São Paulo. O Cosmo até também traz esse sinal mais intenso, né? Essa chuva do Nordeste, vamos dizer assim, o sistema vai empurrar toda essa umidade mais para o interior, acompanhando junto com o pulso da ITCZ. Então, toda essa área central indo em direção à região sudeste com chuva. Na região sul, o norte do Paraná, o leste aí Paraná até o nordeste do Rio Grande do Sul também continuará com algumas chuvas, meio que pontual, mas continuará ao longo da semana. E sim, eu chamo sempre a atenção para essa área, né, Virgínia, que é uma área, eu acredito que é bem cafeeira, né, então essa área está bem sujeita a receber chuvas volumosas ao longo da semana. Então, são áreas que a gente vai ter que ficar monitorando. Quando a gente passa para esse dia aqui, né, dia 9, do dia 9 já leva alguma condição de chuva para a região sul, mas a gente está vendo que os modelos divergem em termos de quantidade, então isso, vamos dizer assim, pode ser mudado ao longo dessa semana, né? A gente já vê que para 120 horas essa chuva praticamente diminui grande parte do Rio Grande do Sul, mas sempre essas áreas centrais, né? Essa área central, perdão, né? Pegando em direção ao nordeste de São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste e leste de Minas, até mesmo o Triângulo Mineiro, né, vão receber boas chuvas aí para os próximos dias ou ao longo dessa semana. Então, conforme eu vou mostrando no mapa aqui, a gente vê que ela vai tendo essa concentração aqui, não tem muita mudança entre a norte, a região central e a parte da região sudeste. Isso vai aumentar um pouco mais em direção a essa área que é uma área de cultura grande, né, entre o oeste da Bahia, até mesmo o noroeste aí de Minas Gerais. É uma área que, infelizmente, o pessoal ainda está começando a colher, eu tenho quase certeza disso. E isso aí, essa chuva que pode sim, como está marcando a volta da chuva nessa semana nessa área, apesar de ser áreas assim bem heterogêneas, né? Mas pode trazer uma certa preocupação para os agricultores que estão colhendo nesse período ou ao longo dessa semana. Vamos ter janela de sol? Vai, mas serão janelas curtas, Virginia, serão mais janelas assim, de sol na parte da manhã, e aí aquela coisa fica mesclada, típica de verão, chove, aí depois passa o tempo, melhora, perdão,
mas dependendo do período que acontecer essa chuva, pode acontecer algum evento de chuva mais de uma vez por dia nessas áreas. Já para a região sul do Brasil, a gente vê que essa chuva ela vai chegando gradativamente, a gente percebe que tem um sistema, se não mudar, né, que vai trazer essa chuva ali para Santa Catarina, também deve se misturar ali com grande parte do Rio Grande do Sul. E a gente vê que depois, nesse período, essa chuva praticamente ela vai e volta ali sobre a região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, onde nós temos aí já vem sofrendo com bastante calor, né, falta de chuva, e que parece que essa semana também poderemos ter algo mais intenso aí, especialmente no Rio Grande do Sul, em termos de temperatura e calor, viu, Virginia? Mamed, você tem um mapa onde a gente consegue ver essas temperaturas? Tenho, Virginia. Vamos mostrar aqui para o pessoal, se não me engano, é aqui, Virginia. Olha só, até já tinha acompanhado bem para frente. Eu sempre chamo de destaque, né, da esquerda o Cosmo, da direita o GFS. Normalmente o GFS sempre extrapola um pouquinho mais em termos de temperatura. Estou mostrando aqui a temperatura máxima para hoje, então, como a gente já viu que não tem previsão para o Rio Grande do Sul, essa temperatura hoje, infelizmente, já começa a subir, especialmente aqui nessa área de Uruguaiana, Quaraí, até mesmo parte aqui das Missões. A gente vê que essa temperatura vai ter ao longo da semana, muito quente. Então, a gente está percebendo que, conforme essa temperatura vai se elevando, né, já a partir de hoje, a gente sabe que tem uma média nesse canto aqui, assim, do Rio Grande do Sul, de 34, 33 a 35 graus, mais ou menos, é a média da temperatura. Mas a gente vê que todos os modelos estão marcando aí em torno de 40 graus ou mais. Ou seja, Virgínia, infelizmente o Rio Grande do Sul vai estar com uma onda de calor ao longo dessa semana. Mais uma, né? Infelizmente, mais uma. É claro que essa onda de calor pode inicialmente atingir aqui o sudoeste do Paraná, também o oeste de Santa Catarina, grande parte aqui do Rio Grande do Sul, mas principalmente o estado do Rio Grande do Sul é que vai ser mais afetado com essa onda de calor, porque ela tem uma continuidade, conforme eu vou mostrando aqui para vocês, né, 90, isso aqui é para o dia 9 à tarde. A gente já percebe que no dia 10 à tarde, essa temperatura aqui praticamente no centro e oeste do Rio Grande do Sul não tem essa mudança, né? Ela continua sempre quente, tanto que o GFS até extrapola essa temperatura, mas o Cosmos já é mais reservado, então ele fica aí nos 39, 40 graus, o que não deixa de não ser um calor bem intenso, né? A gente está vendo que isso pode realmente levar aí um certo sinal vermelho em termos de temperatura de onda de calor aí para o Rio Grande do Sul, especialmente fronteira ali com a Argentina e também oeste do Uruguai. A gente, infelizmente, acredito que os agricultores argentinos também vão sofrer muito com essa onda de calor, que é bem maior sobre parte da Argentina do que propriamente o Rio Grande do Sul, Virgínia. Mamedes, enquanto a gente tem essa onda de calor, essas temperaturas elevadas, não há indício de chuva ali para o Rio Grande do Sul? Olha, Virgínia, infelizmente vamos ter sim, como eu mostrei aqui no mapa de chuva, né? Então, essa onda de calor, ela deve ser mais intensa até entre o dia 9 e dia 10. Aí ela vai quebrando, se concentrando mais no oeste, aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul. E aí sim, né, a chuva ela vem de uma certa forma, ela vai amenizar essas temperaturas, tá? Eu acredito que já depois do dia 12, 13, essa chuva já começa a chegar ali pelo Rio Grande do Sul, vai ter temperatura elevada, aí começa aquela chuva gradativamente, especialmente no período da tarde. Nós estamos aqui com um corredor de umidade nos níveis baixos da atmosfera que vai levar essa chuva para a região sul do Brasil como um todo. E é claro que a parte da campanha vai melhorar assim que esse sistema frontal se aproximar aí do Uruguai em direção ali ao Rio Grande do Sul e escapando para o litoral. Então a gente vê que nesse período aqui de 15, 16, a previsão é de chuva mais intensa, né, para grande parte do Rio Grande do Sul, e acredito que isso vai amenizar. Porém, estando com essas temperaturas elevadas,
A gente até imagina o tipo de chuva que deve chegar ali para o Rio Grande do Sul, né, Virgínia? Pacote completo, né, Mamedes? Fechado. Vento, trovoada, rajada de vento, descarga elétricas, e eu diria assim também que não descarto a possibilidade de queda de granizo nessas áreas. Mamedes, e aquele mapa dos 15 dias? Você tem ele aí pra gente ver também? Agora, Virgínia, então Isso. aqui a gente já vê essa chuva amenizando, especialmente ali o Rio Grande do Sul, com essas chuvas aí do meio, vamos dizer assim, do dia 13, de fevereiro para frente. Até mesmo o próprio modelo que a gente viu agora aqui estava indicando isso. E agora, sim, não podemos deixar passar em branco essa chuva que pode acontecer aqui nessa área entre Minas, né, sul de Minas, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, até mesmo sul aqui do Espírito Santo, e essa parte central, né, pegando Mato Grosso, Goiás, que também, se por um lado falta chuva, por outro lado está tendo chuva em abundância. Então, a gente está vendo que é uma chuva bem mesclada, né, não é uma chuva homogênea, mas que, de uma certa forma, se os agricultores estiverem colhendo, principalmente alguns já devem estar colhendo soja, né, então isso aí pode trazer, sim, uma certa preocupação, ou uma preocupação menor, né, para esses agricultores que já estão colhendo. Mamedes, eu vou abrir aqui então para os nossos internautas, tem bastante gente aqui. Pode, mas olha só, posso só mostrar uma coisinha antes, Claro, Virginia? o espaço é Eu, seu, eu, vamos queria, lá. eu queria só mostrar Laninha. o Laninha, né? Porque ele tá aquela gangorra, né? Que vai e vem, vai e vem. Sim. Ele esquentou um pouco mais aqui de sexta para sábado, tá? Mas hoje ele se manteve mais ou menos estável. Então ainda ele está com uma situação de Laninha fraca. É claro que eu sempre friso, esse aqui é uma medição bem pontual no Laninha 3 e 4, que isso é bem no centro do Pacífico, equatorial. Então, hoje, estamos aí com uma temperatura em torno de menos 0,947 graus de anomalia de temperatura ali no Pacífico, viu, Virginia? Isso na prática significa o quê para o produtor, Mamedes? Que Laninha que o Laninha continua, e essas Tá. variações de chuva continuará acontecendo, menos chuva para a região sul, mais chuva para o centro e norte do Brasil. Perfeito. Vamos lá então. Começar nosso dia aqui com o Rodrigo Carvalho. Bom dia, previsão para Brumado, sudoeste da Bahia para os próximos 15 dias. E aí ele pede, se você puder, para o mês de março e abril. Segundo ele, está muito calor por lá, Mamedes. Ah, eu acredito. Ali deu uma parada geral, como a gente vê na própria imagem aqui de satélite, né? Brumado é mais ou menos essa área aqui assim da Bahia. Então a gente vê que nem nesses fins de semana, nada de chuva, alguma coisinha talvez muito pontual ali, mas que em termos de previsão de chuva para esses próximos dias, né, Virginia, a gente está vendo que eu já estou aqui já no meio da semana, isso aqui já é quarta-feira, a chuva ainda não está chegando ali naquela área. Ela deve chegar nessa área, Virginia, de Brumado. Deixa eu me ver aqui, que eu tinha visto antes. Ela vai demorar um pouco a chegar, tá? Mas ela vai chegar. Espero que ele vai chegar essa semana, mas acredito que é mais para o final de semana. Lá para o dia 13, 14, que alguma condição de chuva pontual pode acontecer. E aí sim, quando esse sistema avança, que essa área, provavelmente o vórtice ciclônico também deve se quebrar nessa área que está atuando hoje na Bahia, aí deve levar chuva. Então, para essa semana, tem chuva somente praticamente para a semana que vem, dia 18, dia 16 para frente. E quando a gente vai pegar aí a previsão para ele para os próximos meses, né? Então, para março, indica uma condição de chuva boa, que marca o retorno dessa chuva na grande área central do Brasil. E aí, abril, como já vai indo embora, já começa a mesclar, mas felizmente para a área dele ainda está dentro de uma previsão boa de chuva. Até abril. Perfeito. O Renato Martins está perguntando quando teremos bons dias de sol no norte de São Paulo, Mamedes. Ali já faz um bom tempo que eles não conseguem ver o sol mesmo direto, né? Mas olha só, a previsão, vamos dizer assim, que poderá ter uma abertura ali no norte de São Paulo vai demorar um pouco, viu? Vai demorar um pouquinho.
porque toda a condição está levando, mesmo que o sol apareça aqui entre nuvens, né? A condição é de que essa chuva deve continuar. Olha, não tem uma perspectiva tão cedo de ficar aqueles 2, 3 dias assim com sol, né? Com essa janela de sol. A tendência é ter janela de sol curta e uma continuidade dessas chuvas aí ao longo dessa semana. Eu diria que até pelo menos lá para o dia 20, alguma coisa de fevereiro, isso ainda deve continuar assim. E o Elivaldo Lopes, bom dia, Mamedes. Aqui na cidade de Correntina, oeste da Bahia, ainda não chegou as chuvas previstas para o dia 5. Opa, vamos lá ver o que está acontecendo ali. Na verdade, o que está acontecendo ali é um vórtice ciclônico, né? Vamos dizer assim, os modelos indicavam que ele teria dado uma antecipada, mas com o final de semana ele voltou a se formar, mas ele não está com uma forma tão assim, como devia ser do vórtice ciclônico, né? Então ele começa a quebrar para esses próximos dias. Então, para ele, a chuva deve voltar já ainda essa semana. Então, eu diria assim, ó, não choveu dia 5, ó, entre hoje e amanhã não tem condição de chuva, mas já para quarta-feira em diante, eu já começo a ter condição de chuva ali para Correntina. Não é chuva grande, tá? Serão chuvas localizadas. Hoje, acredito que até pode alguma coisa acontecer ali, mas é uma forma muito pontual com a chegada dessa umidade, esse vórtice que começa a ir para um lado e para o outro, então ele pode levar sim alguma instabilidade ali para aquela área. Indo para frente, né? Então eu vejo que essa condição de chuva melhor para ele é lá depois do dia 10, 12, que daí pode voltar assim ter uma condição melhor de chuva, como a gente está vendo aqui nesse mapa. E o Luiz Fernandes, bom dia, previsão de chuva para Carapó, é Mato Grosso do Sul. Aí eu já não sei onde é que fica, vamos colocar aqui, Carapó. Carapó, é com 2 As. Isso, esse aí mesmo. Mato Grosso do Sul, é? Isso mesmo. Vamos ver onde é que fica essa cidade, vamos conhecer. Para mim é novidade também, Mamedes. Olha aí, no sul, praticamente quase sul aí do Mato Grosso do Sul. Ele está pedindo o que mesmo, Virginia? Previsão de chuva para os próximos dias. Vai ter chuva sim, ali, aquela chuva que vem com o pacote quase que fechado. Para hoje eu tenho condições de chuva pontual ali, que pode ser aquele pacote fechado. Para terça-feira também essa chuva chega ali naquela área. A gente está vendo que é bem aqui no sul do Mato Grosso do Sul, né? Então essa área aqui para os próximos dias vai ter chuva, vai ser uma chuva boa? Eu diria que sim, mas ainda é uma chuva típica de verão. Chove de um lado, não chove do outro. E para o dia 9, 10 é que vai, deixa eu ver aqui, 10, 11... Desse dia em diante é que vai começar a engrossar o caldo ali naquela área, que vai trazer alguma chuva mais pesada para ele. Então, ó, eu estou vendo que depois do dia 12, 13, é que começa a chegar realmente uma chuva generalizada naquela área. E o Fabiano Mamedes, ele diz assim, ó, aqui no leste uruguaio, agora está muito calor e esperando uma chuva prevista, acho que para o dia 14. Aí ele pergunta quando que finaliza o Laninha, porque ele tá vendo que perdeu força, aí voltou a aumentar e aparentemente, pelo que ele tem observado por lá, perdeu força de novo. Então ele queria uma explicação do Laninha, Mamedes, o que está acontecendo e se a gente ainda tem aquela previsão dele perder força de vez agora em 2023, com aquela tendência de um El Ninho para o segundo semestre. Certo, vamos até buscar aqui para ele, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, tá? Em termos de Laninha. A gente está com Laninha praticamente há 3 anos, perdurando naquela área do Pacífico. Ele vai, segundo o pessoal da NASA, ele vai... A condição, com os dados que se tinha, era para ele ir, vamos dizer assim, terminar em janeiro, mas entramos ainda com fevereiro, ainda com ele. Porém, vamos dizer assim, como esse é um dado pontual, quando a gente vai ver, Virginia, até vou mostrar aqui para ele bem rapidão, quando a gente vai ver em termos perdão, não é isso. Quando a gente vai ver como é que está a condição dele, né? Ao longo de todo o Pacífico. Então aqui eu tenho anomalia, né? Deixa eu pegar essa anomalia aqui. Então a gente já está vendo que ele praticamente está indo embora. O Pacífico Equatorial Central, esse aqui, estava todo ele azul.
indicando chuva fria em relação à temperatura média que normalmente se espera aqui. E hoje a gente já está vendo bastante piscinas de água quente em volta. Então ainda tem algumas águas frias, mas praticamente o Laninha já foi, vamos dizer assim, está indo embora. Praticamente já foi embora, né? Só que ainda permanece. Como essa temperatura a qual eu mostrei fica nessa área aqui central, ainda tem algumas áreas de água fria, ainda quando assim, ele ainda persiste, mas praticamente o Laninha como um todo, ele já foi embora. Então, inclusive, essa circulação, esse tipo de chuva que já começa a acontecer aqui para os próximos, eu diria que da meados de fevereiro em diante, inclusive lá para a região sul do Brasil, já é um sinal de que o Laninha praticamente já foi embora e a atmosfera volta num período de neutralidade. Ele estava pedindo, né, com relação ao ninho, né? Então eu posso mostrar por aqui. Eu diria, eu vou pegar aqui, se bem que isso aqui ainda é metade de janeiro, né? Deixa eu pegar mais aqui para o lado de fevereiro. Então o que a gente está vendo, né? Essa condição aqui, né, de neutralidade a partir de fevereiro, se vê que ainda tem um sinalzinho do Laninha, e que antes esse sinal era mais fraco, mas agora esse sinal está no próximo trimestre, né, de março, abril e maio, onde já está predominando, já com mais de 80% de neutralidade. Aí sim, já para o final do inverno, primavera do ano que vem, a gente já está vendo um sinal do El Niño. Então aí já outra mudança que o agricultor pode esperar, especialmente do centro-norte do Brasil. E, é claro, para o centro-sul do Brasil agora inverte as coisas, né? Se isto vier a se comprovar, a gente vai ter uma condição de chuvas para o centro-sul do Brasil. Eu acredito que desde São Paulo, o sul de São Paulo, o sul do Mato Grosso do Sul, em direção à região sul, serão beneficiados com essa chuva. E da outra parte, mais para o norte, aí sim a gente já sabe que essas características diminuem bastante as chuvas no norte do Brasil, no norte da região norte e também da região nordeste. E o Luciano Alves está perguntando previsão para Licínio de Almeida, Bahia, sudoeste da Bahia. Sudoeste. Vamos começar com um todo que serve para aquela área do rapaz que pediu antes, né? E essas chuvas poderão ser ainda pontualmente muito isoladas, e essa chuva começa a melhorar lá para ele ali por meados, né? Depois do dia 18, se não me engano, dia 18, dia 19, 15. Depois desse período aqui é que a chuva começa a chegar com maior. Claro, é uma tendência, isso aqui pode mudar sim, mas a tendência é que lá para o dia 18, 19 é que essa chuva começa a chegar melhor ali naquela área do sudoeste da Bahia. Josué Lima, bom dia. Previsão para o centro-sul do Ceará para os meses de março e abril. Ali está de vento e polpa. Eu lembro que esse modelo que eu estou mostrando aqui é um modelo que foi rodado ainda agora em janeiro, né? Então, a gente percebe que no centro-sul do Ceará, fevereiro está com uma perspectiva boa de chuva. Para março, abril também. Então, ali naquela área está, como diz assim no linguajado dessa juventude, está bombando o termo de chuva naquela área. E o Eliseu, bom dia. Previsão de chuvas para os próximos 15 dias em Gentil, norte do Rio Grande do Sul. Tem o milho que precisaria de chuva urgente essa semana. Puxa, será que chega, Mamedes? Olha só, chegar até que deve chegar. Infelizmente, essa onda de calor que vai espantar essa chuva, não está tão fácil naquela área, viu? É uma área assim bem complicada, que é mais ou menos aqui assim, né, próximo de Passo Fundo. Eu diria assim para ele que vai ter que se, não sei, né? É tão difícil a gente falar assim essas coisas para o pessoal, né? Mas que infelizmente essa chuva só deve voltar de uma forma pontual ainda para ele, ali por torno de dia 9, dia 10. E não vai ser uma chuva que vai ficar acontecendo. Ela vai vir, ela vai parar, aí depois volta assim a acontecer de uma forma mais gradual e, como eu mostrei aqui, ela só deve intensificar mesmo aí depois da metade, né? Da metade de fevereiro, aí dia 14, dia 15 é que deve chegar uma chuva assim mais abundante naquela área. Então tem mais alguns dias aí de bastante irregularidade, né, Mamedes? Infelizmente naquela área assim.
infelizmente. Mamedes, obrigada, viu, pela sua participação, disponibilidade, uma boa semana e a gente te espera aqui na sexta, meu amigo. Combinado, Virgínia, um grande abraço, uma ótima semana a todos e continuamos aqui na lida, deixando sempre os internautas aí de Notícias Agrícolas sempre atualizados, não é mesmo, Virgínia? É isso aí, até sexta, Mamedes. Obrigado, até sexta-feira, ótima semana a todos. Atenção, então, para o sul do Brasil, que tem aí uma nova onda de calor, mais uma atingindo principalmente o Rio Grande do Sul. De novo, vai ser o estado mais afetado. De acordo com o Mamedes, nos próximos dias, durante essa semana, as temperaturas podem ultrapassar aí os 40 graus, principalmente ali na fronteira oeste do estado gaúcho. Então, a gente precisa continuar acompanhando. Tem essa chuva, depois dessa onda de calor, tem uma nova rodada de chuva que pode chegar e levar alívio para o Rio Grande do Sul, mas a preocupação é justamente como é que essa chuva chega depois dessas temperaturas tão elevadas. Na Argentina, essa onda de calor vai ser ainda mais intensa e deve trazer, então, mais problemas ainda para a safra de grãos do país vizinho. Situação bastante complicada, a gente continua acompanhando, então, e monitorando junto com o IMET para trazer sempre as informações mais recentes para você. Durante essa semana, esse início de semana, atenção também para a chuva forte e volumosa na zona da Mata, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, São Paulo, área do café, região de café ali deve ter chuva muito significativa, o que traz bastante preocupação, porque além dos volumes expressivos, o Mamedes trouxe para a gente que não deve ter aquela janela de sol forte como a planta do café também precisa depois de muita chuva. Então a gente tem dois destaques para esse início de semana, onda de calor na região sul do Brasil, atingindo mais uma vez o Rio Grande do Sul, e esse excesso de chuva ali no sudeste, pegando principalmente a região produtora de café do Brasil. Bom, eu sou Virgínia Alves, agradeço muito sua audiência, todo mundo que participou aqui com a gente via YouTube. Não esquece de deixar o seu like para toda vez que a gente estiver, então, ao vivo com a Mamedes e acompanhando as outras realidades da safra, mercado, tudo isso você ser notificado pelo YouTube e continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Não sai daí que já tem Mercado do Boi para você aqui na nossa tela. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.